Mas vamos falar agora de defesa, né, compra de aviões e muitas coisas mais. Governo prevê investir 2,1 bilhões de reais em caças de defesa em 2026. O governo federal prevê investir 2,1 bilhões de reais em 2026 na aquisição e desenvolvimento de caças de defesa para a Força Aérea Brasileira. Os recursos estão ligados ao programa FX2, que envolve a compra de aeronaves Gripen e o avanço da montagem de novas unidades no país. O investimento faz parte do processo de modernização da frota militar e de expansão de capacidade operacional da aeronáutica. As entregas estão previstas para ocorrer de forma gradual nos próximos anos, dentro do acordo já firmado com a Suécia. Suécia é país de origem da fabricação, né? A Saab é uma empresa sueca, a qual fabrica o Gripen. O que eu acho interessante, né, antes de passar para os nossos grandes comentaristas, é que 2 ponto alguma coisa bilhões de reais. Quando fala assim, a gente pensa que é muito dinheiro, mas quando a gente fala de Banco Master, INSS, Petrolão, Mensalão, e se nós formos enumerar todos os grandes programas de corrupção desse país, nós teríamos aí uma frota parecida com a frota de aviões dos Estados Unidos da América, no mínimo, porque é muito dinheiro, onde 2,1 bilhões de reais é uma gorjeta, simplesmente uma gorjeta. E para você ter noção das dimensões do nosso país, né? Se nós pegarmos o país de leste a oeste, dá 4.000 e poucos quilômetros, salvo engano. Eu vou falar o número aqui, mas eu posso estar enganado, mas é quase o dobro, né, da distância entre a costa brasileira e a costa da África. É só para você ter uma noção do tamanho do país chamado Brasil. Então é mais fácil você sair de uma costa brasileira e bater na África do que andar o país todo de leste a oeste. Senhores, essa é uma grande verdade de um país continente como o nosso. E é por isso que estão todos de olho aqui. E vem essa notícia, né, de 2,1 bilhões de dólares de um programa que já estava chancelado, tem seu programa completamente chancelado, que é o FX2, que requer, né, recursos aí do governo federal, mas parece que estão dando ênfase a esse projeto para que as coisas aconteçam, cheguem novas aeronaves aqui da Saab Gripen para a Força Aérea Brasileira. Se não me engano, salvo engano, total de 36 aeronaves até 2030. Bem, como eu disse, se pegássemos todo o dinheiro da corrupção, nós teríamos mais aviões de guerra do que carro rodando nesse país. Mas vamos falar agora com o nosso grande comandante Vilas Boas sobre o que ele acha dessa matéria. Comandante Vilas Boas. Ô, Júlio, essa reportagem é um excelente momento para dar uma oportunidade para a gente tentar desvencilhar um pouco de números, né, de histórias que ficam colocando quando a gente pega uma reportagem desse naipe, né, e fica se falando, porra, a gente está dando 2 bilhões de dólares para a compra de caça, é muita coisa, o Brasil está super bem, o governo é bonzinho, estamos no caminho certo, e infelizmente eu queria que fosse, o Júlio também, Carcará com certeza, mas não é isso, cara. O que acontece, vamos dar uma explicação rápida para depois ir no foco. O planejamento do país, né, coordenado pelo Ministério do Planejamento, você trabalha no final das contas com um orçamento, né? Só que isso acontece primeiro. Você tem uma previsão de gastos para daqui a 4 anos, que é chamado plano plurianual. Um ano antes do orçamento ser votado, para aquele ano que está em execução, então estamos em 2026. Em 2025 foi votado 2 leis. A primeira lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que ela dá uma conotação, um direcionamento baseado naquilo que o plano plurianual pegou para 4 anos, ela dá um direcionamento que aí efetivamente vai ser votada e aplicada pelo Congresso a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual nada mais é que o orçamento de todos os setores, de todo o dinheiro que o país levantou, que o governo levantou, que vem do meu imposto, do seu imposto, dos nossos impostos, e como é que o governo está pensando em aplicar aquele dinheiro na saúde, na educação,
na defesa, em todos os setores da economia, do país, né, da economia. E aí, essa lei desse orçamento, o que está colocando é justamente no caso dos GRIPs. Os GRIPs, os 36 que o Júlio bem colocou, foi uma compra realizada em parceria com a Suécia. Então, todos os anos, uma parcela da fatia daquele contrato, o boleto daquele ano, tem que ser pago. Porque é um acordo internacional, celebrado entre duas partes. No caso do lado sueco, a Gripen, e no caso nacional aqui, celebrado por uma organização que é nucleada. Ela é composta pelo Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, ela é composta pela Embraer e por um conglomerado que justamente gerencia a aquisição da tecnologia, a montagem e aí dali para frente a operação, no caso da Força Aérea, que vai operar os caças Gripens. Então, todo ano, você tem que fazer um desembolso desse contrato que está sendo realizado. A Marinha existe uma coisa semelhante. Os submarinos, né, que são produzidos no Brasil, é uma parceria com a Scorpene francesa. Então, no caso da Marinha, a questão é justamente a fatia do pagamento anual que tem que ser paga para a França. Lá você tem um banco financiador, que no caso francês é o BNP Paribas, no caso sueco eu não sei quem faz o financiamento, mas você tem que fazer o desembolso. Essa reportagem está dizendo justamente o seguinte, que o governo federal, que assumiu um compromisso de pagamento anual, está fazendo o desembolso do pagamento do boleto 2026. É só isso. Tá? É assim que acontece. O que está por dentro do problema nacional hoje em termos de defesa, e que não sou eu que estou falando, é o próprio ministro da Defesa, o senhor José Múcio, que em mais de uma oportunidade, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, ele vem dizendo que a capacidade de defesa do Brasil está em condições muito ruins, justamente porque não existe planejamento de gastos sustentáveis para a defesa, que são equipamentos, sistemas que são caros, sim, mas que garantem a soberania do Brasil nas nossas fronteiras. Essa é a soberania verdadeira, tá? Além da tecnológica, da alimentar, mas a vertente de defesa vem desse sistema, deixa que sim claro. O próprio ministro está dizendo que não tem condições, que cada vez mais a capacidade de defesa está caindo. Quer ver um dado concreto? A própria Força Aérea falou que das despesas que eles têm, chamadas discricionárias, tá? Marinha, Exército, Aeronáutica, ela tem despesas que são obrigatórias. O que são obrigatórias? É o pagamento de pessoal, é a água, a luz, telefone, tudo isso que é obrigatório. As outras são discricionárias. É o que sobra do que ele tem que pagar de forma obrigatória, o que está na mão dele para ele poder gastar. Gastar em quê? Investimento, equipamento, caça, carro de combate, navio, submarino, todo esse tipo de coisa. A capacidade de 2014 até 2026 para despesa discricionária da Força Aérea Brasileira caiu da ordem de 42%. Ou seja, praticamente metade do que sobrava pagado que é obrigatório, porque ela tem para investir efetivamente, metade ela perdeu sua capacidade de investimento. Isso não deve estar muito difícil do Exército e da Marinha. Então, o problema da defesa é justamente não ter essa previsibilidade orçamentária. E mesmo tendo a previsibilidade do que sai no orçamento, o que acontece após a aprovação, que o Senado aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou, e vai dizer, toma aqui, ó, Marinha do Brasil, Júlio, eu estou te dando aqui 1.000 estalecas para você gastar. Durante o decurso do ano, ela pega das suas 1.000 estalecas e fala, não, só vou te dar agora 600. Aí tu fala, não, mas você, o Senado, o governo, o Congresso aprovou 1.000, problema teu, meu filho, se vire assim. E aí, em determinado momento, onde há um represamento de forças, que todo mundo vem dizendo que está perdendo condições de pagar, inclusive um acordo desse que é de ordem internacional, ele faz o seguinte, tá, então agora, das 400 estalecas que eu tinha apreendido, digamos assim, que eu peguei, capturei do seu orçamento, eu vou te liberar agora 200. Ou seja, aí fica todo mundo feliz. Vem a notícia. O governo acaba de liberar uma previsão de agora mais de 200 estalecas de um dinheiro que era das Forças Armadas. Então, essa é a jogada de mídia, essa é a jogada do governo. É dizer que ele é bonzinho, sendo que ele pegou o seu dinheiro e agora ele está liberando o que é teu, pô. No caso, para o investimento deles. Do caça, do carro de combate, do navio, e seja lá o que for. Então, nesse grande gosmado, Júlio, essa reportagem serve justamente para que os nossos jogadores entendam que quando você vê isso aí, Brasil prevê 2,1 bilhões de caça, isso nada mais é de um acordo que foi feito com
um outro país, que era para ter sido feito de forma regular, não era para ninguém estar discutindo isso. O que era para estar sendo discutido agora é se o Brasil vai comprar mais 36 caças ou não. Mais 50, aí seria uma notícia. Mas não é. Isso aí é só o óbvio. E em contraponto a isso, a notícia que chega é que justamente o governo acaba novamente de contingenciar, ou seja, pegar, capturar aquilo que foi aprovado pelo Congresso, pelo Ministério da Defesa, e acabou de contingenciar mais 4 bilhões de reais. Sendo que desses 4 bilhões de reais, 1,5 bilhão era destinado ao Exército. O Exército já acabou de se manifestar que o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Oeste não terão mais as capacidades de fazer as operações chamadas Ágatas, justamente são operações conduzidas na faixa de fronteira para coibir o crime organizado. Esse mesmo aí, que o governo está dizendo que combate, porque PCC e Comando Vermelho não são organização terrorista, que está tudo um mar de maravilhas, acaba de tirar o dinheiro de quem, de uma forma ou outra, tenta efetivamente combater. Porque estão lá agora, 24 horas, dentro da fronteira, nos pelotões especiais de fronteira, patrulhando aquela porra, desculpa o palavrão, para ver se captura alguma coisa. Sendo que o ano passado conseguiram apreender mais de 15 toneladas de narcóticos, no caso cocaína. Destruíram não sei quantas balsas, mineração ilegal, uma pá de coisa que acontece pela fronteira aí, que todo mundo em Brasília, Rio, São Paulo, ou aqui em Minas Gerais, está achando que está tudo muito bom. Mas não está. Então, mais uma vez, Júlia, para resumir isso tudo aí, esse tipo de notícia só serve para confundir a cabeça do eleitor, para confundir a cabeça do cidadão brasileiro, aquele que paga imposto e que gostaria, imagino eu, da mesma forma que eu penso, que a gente tivesse uma defesa crível, capaz de efetivamente ter caças em condições de defender a soberania desse país. Soberania com S maiúsculo. É isso aí, Júlio. Muito bom, comandante. Depois de uma análise dessa, não tem como fazer a comparação, né? Que o corte dessas verbas que são destinadas para o Exército, principalmente para as operações de fronteira, onde acontece a maior parte das invasões do nosso território, com tráfico de drogas, e esse dinheiro não vai chegar até lá. E para repercutir sobre a matéria que o comandante acabou de falar, simplesmente nós passamos vários cheques, né? E esse é o 3º mês e estamos falando que vamos honrar o cheque. É só isso, estamos pagando uma parcela de uma dívida. E essa dívida dos mesmos 36 caças. É isso que nós estamos vendo. E falando da Força Aérea, né? Falamos também da grande evasão de pilotos. Simplesmente, grande parte dos pilotos da Força Aérea estão formando e estão metendo o pé, como diz o velho jargão carioca, né? Estão numa evasão da Força para trabalharem nas empresas de aeronáutica, né? As empresas que trabalham com a parte aérea, ganhando 3, 4, até 4 vezes, né, o que ganhariam sendo militares. E aí fica a pergunta, é isso mesmo que a matéria quer passar? Né, mas vamos à opinião ao nosso amigo Carcará, que também gosta muito de aeronaves caça e elogia bastante o Gripen. Eu também gosto da aeronave, uma aeronave bem disruptiva, tecnologia muito acima da média dos seus pares, né, e modelos compatíveis, mas através dessa notícia nós vemos que ainda temos pouco caça e só estamos honrando com o pagamento de uma das parcelas. Carcará. Vamos lá, meu amigo Júlio. O tempo está acabando aí, então eu vou só fazer aqui uma memória rápida aqui, pessoal. Vou jogar uma aguazinha para aguar a mente das pessoas. O INSS, o escândalo pode ser 200 bilhões, tá, Júlio? 200 bilhões. O Master também pode ser 200 bilhões, o escândalo do Master. Os MCs, Rian, Pose, lavaram 260 bilhões. Cara, eu tô falando de bilhões. E o governo falou que vai dar 2 bilhões, é um plano para o futuro. Nunca acontece, é sempre mentira. Eles vão lá e cortam esse dinheiro. Então, vamos lá. INSS 200 bilhões, mais 200 bilhões, os MCs lavaram 260 bilhões, Receita Federal
fez vista grossa de 80 bilhões, esse dinheiro não passou para o governo, eles desviaram entre eles, fiscal, delegado da Receita Federal. Os Correios, no governo Lula, já está em 18 bilhões, o que some dos Correios, desde a Dilma para cá, eu fiz os cálculos hoje, 18 bilhões. E o que mais? E a Lei Rouanet, e cultura, se você não sabe para que serve essa porra aí, deve estar em uns 16 bilhões, 20 também. Ninguém sabe quanto é que está esse rolo todo. Mas vou tirar a Lei Rouanet e a cultura, porque a cultura, alguns eventos, ainda traz um retorno, né? Ainda deixa alguma coisa a ver. Mas tirando a cultura e a Lei Rouanet, são 758 bilhões que sumiram. Ninguém sabe para onde é que esse dinheiro foi. Ainda tem o mensalão, o petrolão, os aloprados, o escândalo, não sei de quê. Passa de 1 trilhão e 200 bilhões fácil. 1 trilhão e 200 bilhões. Aí o governo me vem agora, que eu tenho um plano no futuro de dar 2 bilhões. Acho que ainda tem brigadeiro batendo palma, né? Ai, meu Deus do céu, que homem bom. Rapaz, é um negócio, cara, é horrível, cara. Uma nação gigante dessa linda, cara, comandada só por vagabundo e picareta, bicho. E a porra de um congresso velho merda que não tem poder de dar impeachment de uns filhos da puta desse. Entendeu? Cara, o projeto são 36 aeronaves, para ter entregue todas elas em 2025. Nós estamos em 10 aeronaves, 10. Que nós vamos comprar mais. Porra, não compra mais 10 nem 20 não, faz as 36 que está no projeto. A Marinha começou o projeto dela dos submarinos junto com os caças, depois dos caças. Submarino, cara. Submarino é uma porra foda. É 1.200.000 peças para tu montar o submarino para ele ir para dentro d'água. O caça nem para dentro d'água vai. Agora que está em 10, bicho. Aí a Marinha terminou os submarinos, 4, e começou o nuclear. Aí entrou nas fragatas. Já está montando as 4 fragatas. E nós estamos em 10 caças, bicho. Cara, o que é o caça? É cor do outro mundo? Não é. É a porra do computador com o celular e a asazinha lá, que essa porra existe desde a Segunda Guerra Mundial. Só modernizar. Não sai, os caças não saem, porque o governo não dá o dinheiro. Não, que nós vamos comprar mais 20, vamos dar mais 2 bilhões. Tudo mentira. Não precisa. O brigadeiro tem que ter o brigadeiro e falar assim, presidente, ninguém quer mais 10 nem 20, não, a gente só quer os 36. Cadê o dinheiro dos 36? Porra, ninguém fala, cara. Aí fica nessa vagabundagem. Sabe o que fizeram? Corta o dinheiro do exército. Não vai pegar mais nossos filhos na fronteira, não. O comandante do exército quer que o comandante do exército fala? Porra, não são bandidos, não, porra. São... O papai Lula tá certo. É isso aí, cara. É isso aí. O Lula fez o quê? Se o comandante do exército falou que o cara não tem perigo, não são terroristas, corta o dinheiro do EB. Foi isso que aconteceu. Simples assim. Ou seja, nós estamos numa nação comandada por vagabundos. Ainda tem gente que ainda vai votar nessas porras, já perderam casa, perderam o comércio, são extorquidos, filhos são assassinados por causa de celular. E as pessoas não têm vercarão, a doença mental. O nosso país está doente. Nós temos que libertar a nossa nação dessa ideologia nefasta que transforma garotos em garotas, meninas em meninos, toca um zaralho, o banheiro para você ir no local, o banheiro tocou o inferno. Chega lá, é macho dizendo que é mulher dizendo que é um inferno dentro de você chega. Por causa dessa ideologia imunda. Que esse governo alimenta. O MST invade as fazendas, ainda tem a proteção do governo. Caraca, eu vou fazer 36 cascas para ser 2024. Talvez em 2034 seja entregue o último. Não sei nem se alguém vai estar mais usando caça nessa época, vai ser tudo drone já. É isso aí, meu amigo Júlio. Deus salve o Brasil se der tempo.